Obrigado. O Marcos Coelho pergunta: como o senhor avalia a possibilidade de alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal para permitir uma nova renegociação da dívida dos Estados? E o Antônio, vou ficar só no Antônio que eu não estou conseguindo identificar aqui o sobrenome. No início da sua gestão, qual foi o seu maior desafio e qual foi a forma para solucioná-lo? Que políticas públicas foram aplicadas na solução desse problema? Bem, com referência à Lei de Responsabilidade Fiscal, ela deve ser sempre louvada como uma iniciativa muito positiva, que aprimorou muito a gestão pública no Brasil. Acho que todos somos unânimes em relação a isso. Eu sempre lamento que ela não se aplica à União Federal. O governo federal não é suscetível da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por outro lado, nós sabemos que há uma questão da dívida, que eu toquei aqui passando nas respostas, que é muito grave. Eu não acredito que tenha de haver grandes modificações para atender a uma modificação que se tornou-se necessária em razão da modificação econômica. A economia, ela é dinâmica, ela não é estática. Então, lá atrás, em 1996, 97, 98, quando os estados renegociaram a dívida, a realidade econômica era A renegociação foi adotada como um benefício para os estados, para auxiliá-los naquele quadro terrível que eu mencionei há pouco. Entretanto, a adoção de determinado indexador e a modificação desse quadro de lá para cá transformou essa dívida numa dívida de fato não só impagável, como tornou-se um pesadelo, tenebrosa. Em Minas Gerais, por exemplo, a dívida era de cerca de 13 bilhões, já se pagou 21 bilhões e devemos quase 60 bilhões. Isso se reproduz pelos estados afora. Então não é possível pagarmos 20% de juros, enquanto o próprio governo federal agora corretamente quer baixar todos os juros e fixou os juros da economia em 8,5%. Então essa renegociação ela é inafastável por uma questão de equidade. Se não for resolvida via legislativa, será resolvida na justiça, evidentemente, porque nós estamos diante de uma quebra contratual, porque no direito existem cláusulas que remontam ao direito romano, que são aplicadas ao direito administrativo, que é o caso, né, de rebus sic stantibus, as cláusulas são válidas se as condições fossem as mesmas, as condições não são as mesmas. Então isso tem que ser revisto com esse objetivo, de reenquadrar e readequar indexadores à nova realidade econômica. Com referência ao grande desafio, nós atribuímos o início do ciclo de Minas Gerais a 2003, do primeiro mandato do governador Aécio Neves, e naquele momento talvez a maior dificuldade, que era um verdadeiro desespero e uma aflição, era conseguir acordar no dia seguinte e ter vida e ânimo suficiente para enfrentar os credores e as dificuldades que tínhamos. E a grande dificuldade talvez tenha sido a incompreensão por parte de alguns poucos segmentos que não acreditavam que aquele conjunto de medidas que foram adotadas naquele início pelo governador Aécio e por toda a equipe fossem dar resultado. Então, a desconfiança, a incredulidade, as pessoas... Eu me lembro de uma entrevista de uma antiga autoridade, que está guardada inclusive, que dizia que tudo que nós falávamos era inverossímil, era mentira, que não tem a menor condições. Eu me lembro perfeitamente também de um parlamentar na Assembleia de Minas, quando eu fui nos primeiros debates, no primeiro semestre de 2003, e esse parlamentar dizia que a reforma que estávamos apresentando, as medidas legislativas necessárias a dar o aparato institucional o choque de gestão, era uma reforma meramente acadêmica, sem nenhum efeito prático. Aí, passados 2 anos, eu voltei à Assembleia, deputado, eu queria mostrar aqui 5.000 quilômetros de estradas, 40.000 vagas nas penitenciárias, o aumento efetivo da polícia, a regularização dos pagamentos dos servidores, e aí fui. 3.000 unidades básicas de saúde, tantos hospitais, reforma das 4.000 escolas, aí está a reforma acadêmica que Vossa Excelência estava mencionando. Porque as pessoas não acreditavam nessa possibilidade, dado ao quadro de desânimo e da baixa autoestima que havia anteriormente. Muito bem, governador. Temos aqui a Angélica, pergunta: o governo de Minas tem algum programa de parceria que propicie a servidores de outros estados conhecer as políticas de gestão pública aplicadas? Programa de capacitação, qual o caminho? E aí, obviamente, ela está querendo aqui como conhecer mais a profundo esse benchmark, perguntando como poderia ela buscar essa viabilização.
E a Márcia pergunta, ela comenta: sabemos da importância da continuidade para sedimentar um programa de inovação gerencial. Como garantir essa continuidade com o tempo político de gestão de aproximadamente 4 anos no Brasil? Bem, a primeira indagação da Angélica, que tem uma letra muito bonita, comparado com a minha e com as outras que estavam aqui. A Angélica é muito bem-vinda. Nós recebemos a secretária Renata, e eu recebia também, comitivas e comitivas de secretários, servidores, como também visitamos diversos estados para conhecer as boas práticas. E nós temos, através da Fundação João Pinheiro, os programas de formação de servidores também são abertos a outros estados. Mas os programas específicos para receber são feitos normalmente pelos secretários de Estado, que solicitam que as nossas equipes recebam, que nós também façamos visitas, já fizemos muitas, como também nós visitamos para conhecer as boas práticas dos outros estados que existem, felizmente, hoje, por todo o Brasil. Então, minha cara Angélica pode fazer contato com a secretária Renata, que estará aqui durante todo o fórum para lhe dar as informações. E a senhora Márcia, que também tem uma bela letra, pergunta sobre a questão do tempo político. É uma pergunta inteligente e importante. Não há garantia. A garantia só é uma, é o que eu dizia há pouco, é a sociedade perceber a importância da gestão pública. É interessante, presidente, que talvez na minha eleição como governador, o senador Aécio deixou o governo em março, então eu assumi o governo, fiquei 9 meses, por isso é reeleição. Então, quando eu fui reeleito em outubro de 2010, o debate eleitoral, primeiro eu nunca tinha sido candidato a nada, então era acusado de não ser político, etc, que era técnico. Eu respondia que para mim o fato de ser técnico não era acusação, era elogio, porque na realidade significava que eu conhecia os assuntos, então se as pessoas achavam que eu conhecia, eu ficava enaltecido e agradecido. E no segundo momento, para demonstrar exatamente a percepção das pessoas em saberem que a gestão pública é relevante, que precisa de pessoas comprometidas, não precisa ser um técnico, conhecedor, mas tem que ser pessoas comprometidas com essa bandeira, como foi o governador Aécio a seu tempo, sem o qual nós não teríamos feito nada. Se não for a liderança política, como bem disse o presidente, nós jamais teríamos avançado, não só em Minas. Citei aqui o governador Paulo Arthur, podia ser citado o governador Geraldo, no seu tempo o governador Serra, o governador Sérgio Cabral, o governador Eduardo, o governador Cid, que faz também uma grande revolução administrativa no estado do Ceará, o governador Jacques Wagner. Hoje, praticamente todos os governos estaduais, a governadora Ieda, em seu tempo, no Rio Grande do Sul, praticamente todos os estados da federação adotaram esse mecanismo, volto a dizer, premidos por necessidade e também porque os seus gestores perceberam a relevância dessa bandeira e também o apoio dos empresários da opinião pública ao tema da gestão. Então, a única garantia do tempo político é exatamente a sociedade cada vez mais se aperfeiçoar, evoluir, introjetar esses valores e cobrar dos seus gestores. Hoje, o nosso nível de conhecimento é muito maior que há 10 anos atrás. Então, isso permitiu que na nossa eleição, por exemplo, a minha eleição, esse tema fosse muito discutido. O que é gestão pública? Por que falar? Porque as pessoas falam, isso o povo não entende. Pode não entender, talvez, a expressão, as palavras, os instrumentos, a forma técnica. Mas se você dizer que quer o bom ver, elevar o bom resultado, as pessoas não só entendem, como sentem e percebem. E transformam aquilo no seu linguajar próprio, mas de fato aderindo àquilo. Então, há ambiente para isso. Mas é claro que dependerá sempre, felizmente, numa democracia como nós vivemos, do julgamento do povo, dos cidadãos, do valor desses princípios. A nossa obrigação é dar conhecimento, é mostrar e estimular que eles participem para dar a garantia desse processo. Mas nada impede que no futuro, não é, isso se reverta. Mas aí dependerá, claro, volto a dizer, da vontade da maioria que nós sempre temos de aplaudir. Muito obrigado, governador. Antes de passar para o senhor aqui a última pergunta, eu passo a palavra para a secretária Renata, por gentileza. Nossa vice-presidente Consat. O que eu gostaria, governador, é de agradecer aqui em nome de todos os secretários, de todos os participantes do Congresso, os colegas servidores públicos, a sua participação aqui no nosso Congresso. O nosso Conselho, o nosso Congresso, ele é muito marcado pela troca de experiências
né, entre os estados. Nós temos a humildade de saber que através dessa parceria, dessa troca, que nós vamos ser cada vez melhores, e como o senhor mesmo falou, todos nós, né, já temos muitos avanços que nós temos mesmo que compartilhar. Esses 2 dias aqui, eles são muito importantes, é um momento de reflexão, e eu agradeço a sua disponibilidade de sair, né, de Minas Gerais, estar aqui conosco para prestar o seu depoimento. Mais do que o depoimento, acredito que uma verdadeira aula de administração pública, né, de quem conhece profundamente todos os problemas e viveu plenamente desde aí dos anos 90, como o senhor falou, né, esse movimento crescente da melhoria da gestão no país. E eu gostaria, desde o início, quando, né, eu falava que o governador Anastasia precisava de vir, de falar para nós, é porque eu gostaria que a plateia tivesse aqui o que nós temos no dia a dia em Minas Gerais, que é a convivência com todo o seu conhecimento, essa energia contagiante que pudesse passar para todos nós que trabalhamos, né, em função da melhoria da gestão nos nossos estados e nosso país, que através de liderança e de realmente reconhecer que através da boa gestão nós vamos alcançar mais e melhores resultados para toda a sociedade. Então, muito obrigada pela disponibilidade, eu tenho certeza que foi muito útil para todos nós. Muito obrigado, Renata. Bom, governador, nós tivemos aqui uma verdadeira avalanche de perguntas. O nosso tempo, sempre a gente tem que seguir, e a gente procura seguir o tempo que está posto na nossa programação. Eu quero agradecer a todas as pessoas que fizeram aqui as perguntas. Vou encaminhar para a sua assessoria, para que o senhor possa dar um encaminhamento que o senhor avaliar que seja oportuno. Mas eu quero, antes de passar aqui para o senhor, para as suas considerações finais, separei essa pergunta aqui, que ela tem um cunho específico, mas eu vou dar uma abrangência maior para deixar exatamente para as suas considerações finais. A pergunta seria para o senhor deixar uma mensagem. Qual a mensagem que o senhor deixaria para os outros governadores de estado? Mas, obviamente, fica a plateia para qual é a mensagem final que o senhor quer passar para todos nós. E, dentro desse contexto, só para encerrar, dizer para o senhor que, na nossa percepção, na minha percepção específica, existe uma diferença muito grande entre o conhecimento que nós temos da experiência alheia e a possibilidade de viver a experiência do conhecimento. E, ao longo dessa belíssima aula que o senhor, conforme a Renata muito bem colocou, deu aqui para a gente, fica provado que o senhor alia os 2 componentes, e pela vivência que o senhor teve, a experiência que o senhor teve desse conhecimento, de viver toda essa revolução, marca, obviamente, esse belo trajeto que é a sua vida, e que a gente, obviamente, deseja cada vez mais ela esteja a serviço de Minas e do Brasil. Meus parabéns. Parabéns. Muito obrigado, meu caro presidente. Agradeço mais uma vez a gentileza, as palavras da Renata. A Renata é suspeita, naturalmente, pela nossa amizade já de mais de 20 anos. Quando o governador Aécio foi eleito em 2002, me nomeou coordenador da transição e depois me convidou para ser secretário de planejamento, eu vim a Brasília, a Renata estava no Ministério do Planejamento, convidá-la para ser secretária adjunta. Ela falou comigo assim, mas a coisa lá está feia. Eu falei, tá, mas nós vamos superar isso, e graças a Deus assim o fizemos, com uma equipe muito harmônica e muito trabalhadora. Mas, presidente, eu que agradeço mais a oportunidade e a mensagem. Nós, governadores, temos nos falado demais, todos nós, porque os temas são comuns, os problemas são comuns, nós estamos tendo as mesmas agruras e as mesmas dificuldades. Então, os governadores estão muito unidos, independente de partidos. E a palavra nossa é sempre, apesar das dificuldades, de otimismo. Então, essa é a ideia que eu trago aqui para essa plateia, porque, na realidade, os agentes dessa mudança, dessa revolução gerencial que o Brasil vive já há mais de 10 anos, é decorrente exatamente da ação de vocês, me permitam a expressão, que estão aqui, que representam os estados, os municípios, o governo federal, que é o corpo técnico gerencial que realiza, que põe a mão na massa e que faz, e que leva os resultados, que leva as alternativas, que dão as oportunidades para os agentes políticos tomarem as decisões. Então, a ideia deve ser sempre a ideia de ânimo, de otimismo, apesar das dificuldades serem inúmeras, crise econômica que derruba a receita e nos impõe a todos dificuldades, dificuldades do federalismo, dificuldades de dívida, dificuldades de incompreensões que nós temos, tudo isso tem que ser considerado, mas o fundamental é nós termos a esperança e o ânimo e olharmos para trás e percebermos o quanto se avançou.
e nos orgulharmos, nós que formamos parte desse mundo da gestão pública, ouso dizer assim, para dizer que nós colocamos a gestão pública, reitero e repito, no centro das preocupações nacionais. Hoje, a gestão pública passa a ser objeto de tema de campanha presidencial. Os candidatos são indagados sobre o assunto. O tema é fundamental, uns atacam, outros defendem, então, põe a polêmica. Então, nós colocamos o assunto no cardápio, na agenda nacional. É um trabalho de todos, por isso cada um que aqui está, que certamente levará ao seu estado, aos seus colegas, foi debatido nesse CONSAD, nesses 2 dias, as novas teses, que são tantas, nos diversos painéis, vai permitir oxigenar cada vez mais, para podermos ousar, criar, isso é que é bonito, porque a rotina é perfeita, necessária e adequada, mas o bonito mesmo é a nova ideia, a criatividade, o passo adiante, e perceber que esse passo adiante vai dar certo. A gente apanha um pouco, sofre, tem umas escoriações, cai vez por outra, mas só erra sempre com muita disposição, volto a dizer, com muita esperança. Então a palavra é de crença e de otimismo, porque a gestão pública está em posição de destaque, veio para ficar no debate nacional e daqui para diante é só aprimorar. E para isso o CONSAD é imprescindível. Muito obrigado e parabéns a todos.